Michele Bolsonaro, o cenário é o seguinte, acompanhe aqui comigo os números. O presidente Lula venceria com 38,7%. Michele Bolsonaro ficaria em segundo lugar, com 30,3% dos votos. Ciro Gomes, 9,1%. Ronaldo Caiado, 4,5%. Eduardo Leite, 2,3%. Helder Barbalho, 0,6%. Não sabem ou não opinaram, somam 5%. Votos brancos e nulos, 9,5%. Essa pesquisa ouviu 2.026 eleitores em 164 cidades de todas as regiões do país. A coleta de dados foi entre os dias 18 e 22 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança de 95%. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de julho de 2024, são 18 horas. O partido do Bolsonaro, no Globo de sábado, apareceu como prometendo uma pesquisa para essa semana em que Michele e Tarcísio seriam testados contra Lula. Na verdade, Michele, Bolsonaro e Tarcísio seriam testados contra Lula em disputa pela presidência da República. E, pela primeira vez, o bolsonarismo vê Lula se fortalecer junto ao eleitorado, inclusive contra a campeã número 2 de votos da extrema-direita, Michele Bolsonaro, que é, depois do marido, o nome mais forte contra Lula em 2026. O levantamento também incluiu outros governadores de direita. Na próxima semana, isso saiu no sábado, né? Então nesta semana aqui, será divulgada uma nova pesquisa encomendada pelo PL que testa nomes da direita e Lula na disputa pela presidência. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O levantamento feito pela Paraná Pesquisas testou cenários com Michele e Jair Bolsonaro e os governadores de direita Tarcísio, Romeu Zema e Ratinho Júnior. Na pesquisa feita pelo Instituto em maio, a ex-primeira-dama apareceu empatada tecnicamente com Lula. Tarcísio ficou cerca de 5 pontos atrás do petista nas intenções de voto. Bom, as coisas mudaram um pouco. Em primeiro lugar, Lula cresceu em projeção para 2026, aqui diz dentro da margem de erro, mas cresceu em relação a Bolsonaro. Tá? As projeções para a corrida do Palácio Planalto em 2026 mostram um cenário de estabilidade, sendo que Lula apresenta melhora discreta em comparação aos adversários dentro da margem de erro. Ele venceria hoje qualquer rival, segundo o levantamento nacional. De acordo com as pesquisas, se Jair Bolsonaro pudesse concorrer novamente ao Planalto, ele ficaria com uma distância maior de Lula agora. Bom, de todos os candidatos, o que iria melhor em embate direto com Lula seria a Michele Bolsonaro, como todos já sabem, depois do próprio Bolsonaro, tá? E o entorno de Bolsonaro comemorou essa pesquisa mesmo com Lula na frente. Por quê? Porque ele está com medo de despencar ainda mais por causa das denúncias. Aliás, o Bolsonaro comemoraram nos bastidores o resultado de uma pesquisa encomendada pelo PL, na qual Lula supera numericamente o ex-mandatário nas intenções de voto para a disputa presidencial. Realizado pelo Paraná Pesquisas entre os dias 18 e 22 de julho, o levantamento foi feito pelo Instituto após o indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal no caso das joias sauditas. Então isso acalmou o Bolsonaro. Veja, minha amiga, meu amigo, é bom sempre lembrar que esse instituto é um instituto bolsonarista, que inclusive recebe há bastante tempo muito dinheiro do Bolsonaro. Em 2022, durante a eleição de 2022, esse instituto recebeu 2,7 milhões de reais do partido Bolsonaro. O PL usou dinheiro do fundo partidário para pagamentos ao instituto. Então, realmente é uma pesquisa que
tende sempre o bolsonarismo aparece melhor na pesquisa Paraná do que em outras. Bom, e qual é o candidato melhor? O Zema tratou de dar uma puxadinha de saco no Bolsonaro, dizendo que ele, Bolsonaro, seria o candidato ideal contra Lula em 2026, desconsiderando que o Bolsonaro em 2026 ele pode no máximo disputar a eleição para a rainha da cela onde ele vai estar. O fato é que o resultado da pesquisa do PL, que testa a popularidade de Janja e Michele, mostra que ela despencou. O PL contratou uma nova pesquisa para testar a popularidade de Bolsonaro em comparação com a primeira-dama Janja. Os dados mostram que na pesquisa estimulada, 43,6% dos entrevistados afirmaram simpatizar mais com Michele, enquanto 33% relataram gostar mais de Janja. Entre os entrevistados, 4,7% não souberam opinar e outros 18,3% afirmam não simpatizar mais com nenhuma. O levantamento foi feito pela Paraná Pesquisas, como eu já disse. No levantamento divulgado nesta segunda-feira, a única região em que Janja aparece à frente de Michele é o Nordeste. A esposa de Lula foi preferida de 41,3% dos entrevistados e Michele apareceu com 36%. Nas demais regiões, Michele é apontada como a que os entrevistados mais gostam. Enquanto Janja foi citada por 28,9%, ela teve 47,7% dos entrevistados no Norte e Centro-Oeste acima da Janja. Já no Sudeste, Michele é preferida por 42% contra 33% de Janja. No Sul, a ex-primeira-dama tem 58% e Janja 23%. As pesquisas, no entanto, trouxeram más notícias para Michele. Ao testar o nome da ex-primeira-dama como possível opositora de Lula nas eleições presidenciais, o resultado mostrou que ela teve uma perda de cerca de 3 pontos percentuais entre o eleitorado. Em maio, outro levantamento da Paraná Pesquisas revelou que a ex-primeira-dama teve 33% das intenções de voto contra 36,6% de Lula. Na pesquisa divulgada nesta semana, Michele caiu para 30% e Lula foi para 38,7%. Então o Lula cresceu e a Michele despencou. Ou seja, Lula colocou, na verdade, mais de 5 pontos percentuais, quase 6 pontos percentuais na frente da Michele na eleição em que ela disputaria no lugar de Bolsonaro em 2026. Isso se coaduna com a pesquisa Quest, com a pesquisa Datafolha e com as pesquisas IPEC, que mostram que a avaliação positiva do governo Lula subiu acima da margem de erro em todas essas pesquisas. Então, minha amiga, meu amigo, o que está acontecendo aí é que a economia está melhorando e o Lula está crescendo cada vez mais. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.